saúde mental e o direito ao afastamento. Se você acorda cansado, dorme cansado, trabalha exausto e vive sem energia, talvez o problema não seja você, talvez seja o trabalho. Hoje eu vou te explicar juridicamente quando o adoecimento mental gera direitos e quando a empresa pode ser responsabilizada. Porque saúde mental também é um direito fundamental. O que ninguém te explica? O adoecimento mental não é falha individual, é fenômeno sistêmico. O erro cultural central. A sociedade foi educada para acreditar que depressão é fraqueza, burnout é falta de resiliência, ansiedade é descontrole emocional, exaustão é preço do sucesso. Essa narrativa é culturalmente conveniente, porque desloca a responsabilidade do sistema para o indivíduo, da estrutura para a pessoa, do modelo produtivo para a mente do trabalhador. Se você adoece, o problema vira você, não o ambiente. A confusão entre esforço e adoecimento. Vivemos em uma cultura que glorifica excesso de horas, disponibilidade permanente, multitarefa contínua, ausência de limites, substituição do descanso pela culpa. E isso gera um paradoxo perigoso. Quanto mais a pessoa se destrói, mais ela é elogiada por ser forte. O adoecimento deixa de ser visto como sinal de alerta e passa a ser interpretado como falta de preparo pessoal. A invisibilidade do sofrimento psíquico. Diferente de uma fratura ou cirurgia, o adoecimento mental não aparece em exame de imagem, não sangra, não imobiliza o corpo, não gera comoção imediata. Mas ele aparece na perda de sentido, na exaustão crônica, no esvaziamento emocional, na perda de identidade. O corpo ainda está em pé, mas a vida já não está mais inteira. O mito da responsabilidade exclusivamente pessoal. O discurso dominante é: você precisa se cuidar melhor, você precisa ser forte, você precisa se organizar. Tudo isso pode até ser verdadeiro em parte, mas é juridicamente incompleto, porque ignora a pergunta central: em que tipo de ambiente essa pessoa está sendo obrigada a existir? Não se pode analisar sofrimento humano sem analisar condições de trabalho, metas, carga emocional, cultura organizacional, relações de poder, medo estrutural. A virada jurídica do indivíduo para o sistema. O direito moderno já compreendeu algo que a cultura ainda resiste em aceitar. Sofrimento psíquico não é apenas fenômeno íntimo, é também fenômeno social, econômico e jurídico. Hoje, o ordenamento jurídico reconhece que ambientes adoecem, rotinas destroem, estruturas produzem sofrimento e o trabalhador não é uma máquina psíquica infinita. A subjetividade humana tornou-se objeto de tutela jurídica. O ponto que quase ninguém diz, mas muda tudo. A maioria das pessoas adoece achando que falhou, não deu conta, não foi suficiente, quando na verdade muitas vezes foi exposta por tempo demais a um sistema que não foi feito para preservar ninguém. E aí nasce o núcleo do seu discurso. Talvez você não esteja fraco, talvez esteja apenas doente de um modelo que normalizou a exaustão. O que ninguém te explica é que saúde mental não é só questão emocional, é questão estrutural, jurídica e social. Não se trata apenas de cuidar da mente do trabalhador.
Trata-se de questionar um modelo que exige que ela seja destruída para funcionar. O que a lei realmente diz? Saúde mental como direito e responsabilidade da empresa. A saúde mental do trabalhador não é uma questão subjetiva, é uma questão jurídica objetiva. O ordenamento jurídico brasileiro não trata depressão, ansiedade e burnout como problema pessoal, quando há relação com o trabalho, trata como risco ocupacional. Base legal. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A empresa tem dever ativo de proteção psíquica, não apenas física. Lei 8.213 de 91, artigo 20, incisos 1 e 2. Equipara doença profissional e doença do trabalho a acidente do trabalho. E o parágrafo 1º deixa claro: qualquer doença relacionada direta ou indiretamente às condições de trabalho pode ser considerada ocupacional. Ou seja, não importa se o problema é emocional, psicológico ou psiquiátrico, se o trabalho contribuiu a enquadramento legal. O conceito-chave: nexo causal e concausal. Nexo causal: quando o trabalho causa diretamente o adoecimento. Exemplos: assédio moral, metas abusivas, jornada exaustiva, pressão contínua. Nexo concausal: o mais comum na prática. Quando o trabalhador já tinha alguma vulnerabilidade, mas o trabalho agravou, acelerou, desorganizou, potencializou. Juridicamente, não afasta a responsabilidade, amplia o dever de indenizar. Esse ponto é fundamental para empresários entenderem. A empresa não precisa ser a única causa, basta ser uma das causas relevantes. O dever de prevenção. No direito contemporâneo, não se discute apenas culpa, discute-se dever de prevenção de risco. Base: teoria do risco empresarial. Função social da empresa. Responsabilidade objetiva mitigada. Quem lucra com a força de trabalho assume o dever de proteger integralmente a saúde do trabalhador, inclusive mental. O que a jurisprudência já consolidou? TST. O Superior Tribunal do Trabalho já reconhece de forma pacífica burnout como doença ocupacional, depressão relacionada ao ambiente laboral, indenização por dano moral, indenização por dano existencial, responsabilidade por omissão preventiva, inclusive em casos sem afastamento prévio pelo INSS. A empresa não responde apenas quando adoece o corpo, responde também quando destrói a mente. Nexo causal: o fio que liga o trabalho ao adoecimento. Nexo causal é a relação entre as condições de trabalho e o adoecimento mental. Burnout, depressão, ansiedade, crises de pânico. Em linguagem simples, se o trabalho causou ou contribuiu de forma relevante para a doença, existe nexo. Em linguagem técnica, é o vínculo entre o agente, ambiente laboral e o dano causado à saúde, demonstrado por fatos histórico-ocupacional e prova clínica documental. Exemplos clássicos de nexo causal: metas abusivas e inatingíveis, jornada excessiva e ausência de pausas, cobrança humilhante, pressão contínua, assédio moral, exposição constante a risco emocional, ameaças, conflitos, vigilância excessiva, sobrecarga e falta de estrutura, equipes reduzidas, exigências acima do possível. Por que isso importa? Porque o nexo causal é o que abre a porta para reconhecimento como doença do trabalho, benefícios previdenciários corretos, estabilidade, indenizações e responsabilização. Doença ocupacional:
O que a lei reconhece? A lei brasileira equipara a doença ocupacional a acidente de trabalho. A base está no artigo 20 da Lei 8.213 de 91, que inclui doença profissional ligada à profissão em si e doença do trabalho ligada ao ambiente, condições em que o trabalho ocorre. Em termos claros, burnout, depressão e ansiedade podem ser doença ocupacional quando decorrerem do trabalho ou forem por ele agravadas. E aqui entra um ponto decisivo: nexo concausal, muito comum e pouco entendido. Mesmo que a pessoa já tivesse uma vulnerabilidade emocional, se o trabalho piorou, intensificou, acelerou, então a responsabilidade pode existir do mesmo jeito. Ou seja, a empresa não precisa ser a única causa, basta ter sido causa relevante. Dano existencial, quando o trabalho destrói a vida fora do trabalho. Dano existencial ocorre quando o trabalho impede a vida social, destrói convívios familiares, inviabiliza estudo, lazer, descanso, reduz a existência a produzir e sobreviver. É quando o trabalho te rouba o direito de existir com dignidade. Sinais típicos para o público entender: você não tem energia para filhos, cônjuge, amigos, perde sono cronicamente, vive em alerta, sente culpa quando descansa. A vida vira apenas cumprir prazos. Sinais típicos para o público entender: você não tem energia para filhos, cônjuge, amigos, perde sono cronicamente, vive em alerta, sente culpa quando descansa, a vida vira apenas cumprir prazos. No plano jurídico, não é só sofrimento, é lesão ao projeto de vida. Indenização por omissão, quando a empresa falha no dever de proteger. A empresa pode ser responsabilizada quando omite deveres básicos de prevenção e cuidado. O fundamento é simples: quem dirige atividade econômica tem o dever de prevenir riscos, inclusive psíquicos. A omissão pode aparecer assim: tolerar assédio moral e não apurar, impor metas abusivas sem suporte, manter jornada exaustiva habitual, ignorar alertas de adoecimento, atestados repetidos, crise, queda de desempenho, não oferecer medidas mínimas de saúde e segurança, expor o empregado a ambiente hostil e competitivo adoecedor. Resultado: dano moral, sofrimento e abalo psíquico, dano existencial, vida amputada, dano eventual material, gastos com tratamento, perda de renda, entre outros. Até aqui você acompanhou a primeira parte sobre o tema Saúde Mental e o Direito ao Afastamento. Continue acompanhando nossos canais oficiais. Tem acesso ao conteúdo gratuitamente acessando iganziadvocacia.adv.br. Curta, compartilhe e se inscreva nos canais oficiais.